Olha só, Vene, tem um nomezinho ali do jogador, mas vou deixar você falar. Quem pode pintar aí no Flamengo uma contratação, um cara famoso, conhecido, contratação de impacto. Quem é? Seria de impacto, dando os créditos, os amigos do GE.com noticiaram ontem o interesse do Flamengo na contratação do Jorginho, atualmente no Arsenal. Joga a Premier League, tá lá desde 2022, se não me engano. Muito bom jogador, para mim chegaria para ser titular absoluto. Seleção italiana. Ao time do Flamengo, seleção italiana, enfim. Chegaria para jogar muita bola no futebol brasileiro, embora tenha uma idade considerada avançada, 33 anos, mas assim, para o futebol brasileiro é top 1, é nível absurdo. Chegaria para escolher camisa no Flamengo. E aí eu fui procurar saber no lado do Flamengo. De fato, teve a conversa com o próprio jogador, não foi nem com o empresário, do José Butto, ligando diretamente para o jogador, para sondar a situação, para entender se ele tem de fato interesse em jogar no futebol brasileiro, porque o nome dele foi veiculado ao Palmeiras, como se o Palmeiras tivesse interesse também, ou tivesse sido oferecido ao Palmeiras. E aí o Flamengo não gostou nem um pouco pelo fato dessa notícia ter vazado, porque fica parecendo que os empresários do atleta querem, entre aspas, fazer um leilão com o jogador aqui no futebol brasileiro. E o Flamengo não vai entrar em leilão, porque não é segredo para ninguém, que não tem dinheiro suficiente para fazer um alto investimento. O próprio José Butto falou isso lá nos Estados Unidos. Parece que Flamengo... hoje acho que o Palmeiras daria mais isso. Grana, né? E outra, o Flamengo não quer esperar até o meio do ano, que é quando ele fica livre no mercado. O Flamengo gostaria para agora. E aí teria que o Arsenal liberar, o Jorginho pedir liberação junto ao Arsenal. Então não é uma negociação fácil, mas para te responder de maneira sucinta, sim. O Flamengo tem interesse, eu acredito que todos os clubes de futebol brasileiro têm interesse. Se vai conseguir ou não a contratação, aí só o tempo dirá. Eu acho difícil nesse momento. Eu assisti a um jogo do Arsenal na semana passada, 2 semanas, eu gostei muito do Jorginho. Ele deve ter, imagino, mercado na Europa ainda. Pedrosa, seria uma boa investimento, a gente não sabe a grana, né? Mas um cara de 33 anos, de repente um alto valor, pode ter que competir com o mercado europeu. O que você acha aí pro Flamengo? Depende do valor, esse cara aí vale um alto investimento? Vale um alto investimento. O Jorginho é um jogador top, um volante top, campeão da Eurocopa pela Itália, campeão da Champions League pelo Chelsea. Antes do Arsenal ele jogava no Chelsea e hoje ele é um cara extremamente utilizado pelo Arsenal. Tem pouco tempo, 3 dias, 4 dias que ele jogou contra o Manchester United, 115 minutos pelo Arsenal. Então é um jogador que não é titular absoluto do Arsenal, mas é sempre utilizado pelo Arteta, que é o técnico desse time londrino. Então, assim, para jogar no Flamengo ou para jogar em qualquer clube do futebol brasileiro, ele estaria na primeira prateleira dos volantes aí do nosso futebol. Mas eu acho muito difícil justamente por ele ser essa peça muito utilizada lá no Arsenal. Seria muito mais fácil uma negociação quando acabar a temporada europeia no meio do ano. Eu acho que para esse momento o Flamengo vai ter muita dificuldade, a não ser que ele force muito, e eu duvido muito que o Jorginho, que é um jogador que já está na Europa há muito tempo, para quem não sabe, ele joga na seleção italiana, mas ele é brasileiro, ele é naturalizado italiano, e é um cara que jogou no Napoli, jogou muito, jogou no Chelsea, jogou muito, jogou no Arsenal, jogou muito, e sempre teve essas posturas também muito louváveis. Então eu acho que ele não vai ser aquele cara que vai forçar a saída do Arsenal para poder vir jogar no Flamengo já agora. Eu entendo que essa negociação seria muito mais facilitada no meio da temporada. Para o pessoal lembrar, em 2021 tem tanto... Nossa, Vene Casagrande, é tanto assunto. Vamos começar com a chegada aí do Juninho. Tudo bem, Vene? Pois é, tudo bem, Flavinho? Boa tarde, Pedrosa, boa tarde a todo mundo que está aí nos assistindo. Pois é, o Juninho, embora tenha sido poucos torcedores, não foi um aeroflá, como a gente já viu em outras oportunidades. Total de 4 pessoas, mas o Juninho falou para pessoas próximas, para familiares, que em nenhum outro lugar, em nenhum outro clube, ele recebeu um carinho como esse após ser contratado. Na verdade, ele nem foi anunciado oficialmente, porque nesse momento ele realiza os exames médicos para poder assinar o contrato válido dele por 4 temporadas. Mas, de fato, foi isso que ele disse para pessoas próximas, que ele ficou extremamente feliz, contente, emocionado em chegar ao aeroporto e ver torcedores desse respectivo clube, no caso o Flamengo, gritando o nome dele e fazendo até música. Muita gente brinca, leva no deboche, apenas 4, apenas 5 torcedores. Como assim? Ele ficou emocionado. Mas se põe no lugar dele, ele vai ter o maior desafio da carreira dele. Ele tem 28 anos, jogou em outros clubes, ele estava no Karabakh, com todo respeito ao Karabakh, não chega aos pés do Flamengo. E ele vai ter a oportunidade de substituir o Pedro, e querendo ou não, você chegar ao aeroporto e ver o carinho de alguns torcedores do Flamengo, dessa maneira, eu no lugar dele, eu também ficaria extremamente feliz. E outra coisa também que ele falou para essas pessoas foi que o fato de ele estar chegando sem uma expectativa muito alta, na visão dele, é positivo.
porque não vai ter aquela pressão toda para ele poder fazer gols, enfim, ele não está chegando pressionado, tal como outros jogadores chegaram em outros momentos. Então a expectativa de fato do torcedor está baixa, mas ele entende que ele consegue dar conta do recado dentro de campo. Obviamente ele vai depender também dos companheiros, mas enfim, é um jogador que chega aí com muita vontade de fazer acontecer com a camisa do Flamengo. Então o Chapolin mandou bem porque já surtiu efeito, emocionou o Juninho. E outra coisa, Pedrosa, que deve deixar ele um pouco mais leve, assim, sem tanta pressão, é porque não foi aquela fortuna que o Flamengo investiu. O Vene falando aqui, eu lembrei do Alcaraz, por exemplo, a maior contratação, pô, já deixou o garoto com peso e talvez isso até tenha atrapalhado essa responsabilidade. É bom o cara chegar leve, Pedrosa? Boa tarde, amigo. Boa tarde, meu amigo. Eu vou discordar dos amigos. E pode discordar, que bom. A pressão, eu vou discordar porque a gente está falando da primeira contratação da nova era. A primeira contratação da nova diretoria do Flamengo, a primeira contratação do José Botto, um jogador que já tem a pressão justamente por não vir de um mercado tão badalado no futebol e que ele, digamos assim, ele vai ser a prova real. Será que o scout do Botto é bom mesmo? Na minha visão... Tem isso mesmo, Nenê. Quem criticou a negociação tá esperando o Juninho jogar mal para falar assim, ó, eu avisei. E isso é normal dentro de torcida, é completamente natural. Eu acho que não só pelo Chapolin, os torcedores que foram lá, mas ele está tendo uma grande oportunidade de jogar em um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, que é o Flamengo. É o primeiro grande clube da carreira dele. Então passa talvez um filme na cabeça dele quando ele recebe essa recepção. Então assim, na minha visão, o Juninho vai ter a pressão do Alcaraz, vai ter a pressão do De La Cruz, Não, acho que não. Mas que ele vai ter pressão, ele vai ter pressão. Justamente por conta disso, por ser a primeira contratação da era Botto. Jogar no Flamengo sempre tem pressão, né? Exatamente. Sempre tem pressão, né, Vene? E ele é um único reforço, de repente chega um pacotão ali de 5, 6 jogadores, ele fica meio de lado, mas sendo o único, é pressão, não tem jeito no Flamengo. Você citou um baita exemplo que eu de fato tinha esquecido, foi o Alcaraz. Olha a expectativa que foi criada em cima desse jogador. Vitinho. A expectativa criada em cima de um jogador por conta das altas cifras, querendo ou não, a pressão é muito maior. No caso do Juninho, eu entendo o Pedrosa e ele tá certo, porque querendo ou não, ele vai vestir a camisa do Flamengo. Você vestir a camisa do Flamengo já é uma pressão. E ele vai ter que mostrar que o scout do Flamengo estava certo, que o Felipe Luiz estava certo e que o Sevilha também estava certo. Mas ele não vai ter a pressão dos torcedores. Pelo contrário, eu vejo vários rubro-negros debochando, dizendo que da onde veio esse jogador. Então ele não vai ter a pressão da torcida. Ele vai ter a pressão de mostrar dentro de campo que a diretoria estava certa, que o Felipe Luiz estava certo. E é basicamente isso, você botar a camisa do Flamengo já é uma pressão enorme, ainda mais quando ele encarar o Maracanã lotado. Porque ele vai encarar o Maracanã lotado. Se ele for bem, é do céu ao inferno. A gente sabe como que é o Flamengo. Se ele for bem, vai ser amado por todos. Agora, se for mal, boa sorte. Olha só, Drone. Outro exemplo. Grande. O Alan, fala aí. O volante Alan. O Alan. A expectativa criada e hoje ele não consegue entregar. Eu entendo que o Alan não consegue mais vestir a camisa do Flamengo por conta da pressão em cima dele quando ele atua no Maracanã, por exemplo. Desculpa, Flávio, te cortar. Implica e pega no pé, fica difícil reverter, né? É isso aí, nação rubro-negra, mercadão da bola, rubro-negro está pipocando de informações. Flamengo abre negociações com o volante / meio-campista Jorginho do Arsenal. É isso mesmo. José Botto ligou diretamente para o jogador, perguntando se o atleta teria esse desejo de jogar no Brasil com o manto sagrado. O jogador acenou positivamente. Agora que pega na questão é que lá na Europa, né, está em meio de temporada, ele é um jogador muito utilizado no Arsenal, né, lá pelo técnico Arteta. Então, assim, pra mim é um jogador que chega e joga. Um cara, assim, tem muita qualidade, tem muita habilidade, muita visão de jogo. É um cara, assim, sem sombra nenhuma de dúvida, chega pra ser titular. Agora, se ele joga no lugar do Eric Pulgar, do De La Cruz, não sei. Eu sei que a ideia do Flamengo é contar com o jogador. O jogador, sim, acenou positivamente para o Flamengo. Então, assim, agora é aguardar, né? Questão de tempo, ainda tá na janela de transferência. Tem um nome também do Danilo, né, circulando, só que esse aí, eu acredito que seria uma negociação um pouco mais difícil, só que a informação de agora, Vene Casagrande trouxe que o Flamengo tem interesse sim na contratação do Jorginho e para mim é um reforço de peso, mas eu quero saber de vocês, nação rubro-negra, amigas e amigos, o que vocês acham sobre a contratação de Jorginho no Clube de Regatas do Flamengo? Deixa aqui nos comentários
pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!